Boas pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da aquariofilia facilitada. Desta vez vamos fazer a manutenção do Flivol 406, que podem ver aqui em baixo dentro do móvel. É o filtro aqui da esquerda. Esse filtro já não é limpo mais ou menos 3, 4 meses, não sei ao certo, mas mais coisa menos coisa não é limpo por volta desse tempo. Podem ver ali o fluxo dele, o fluxo atual dele. Normalmente, e quando está limpo e quando é de origem, faz 1450 litros por hora. Obviamente aqui o caudal está reduzido. Depois no fim do vídeo irão ver um novo caudal entre aspas, irão ver que terá um acréscimo de caudal bastante considerável. Pronto, vamos aqui ao filtro. Vamos lá ver como é que funciona. Podem ver que o filtro tem aqui duas patilhas. Tem uma patilha branca que regula o fluxo. Podem ver aqui em cima o fluxo normal, o fluxo reduzido, o fluxo normal outra vez. Pronto. Esta patilha regula o fluxo. Vamos lá desligar o filtro. Vamos lá ver aqui qual dos fios é que é. Tem que ser este. Não. Assim é que é. Já desligamos o filtro certo. Normalmente, quando se faz uma limpeza de um filtro externo, convém terem à mão alguma toalha. Vão precisar dela, acreditem. Pronto, então o filtro está desligado. Convém ter aqui uma toalha à mão. Vamos lá ver como é que se abre esse filtro aqui. Temos aqui as mangueiras que estão conectadas diretamente aos tubos, né? Estas mangueiras têm aqui uma união. Esta união está aberta para que a água possa correr das mangueiras para o filtro. Levantamos esta patilha. Ao levantarmos esta patilha, fechamos as mangueiras totalmente. Fechamos aqui a conexão, ou seja, já não sai água aqui das mangueiras. Está fechada esta união aqui. E levantamos aqui esta patilha que separa o filtro das mangueiras. É normal que saia sempre um pouco de água, porque independentemente do fecho da união, existe sempre alguma água no encaixe aqui junto ao filtro. Convém ter uma toalha à mão, sai sempre um pouco de água. Existem certos filtros que têm, para cada mangueira tem uma torneira individual que fecha. Aqui temos um sistema que fecha os dois ao mesmo tempo. Normalmente deixo uma toalha agarrada aqui enquanto faço a manutenção do filtro, que vai sempre pingar alguma coisa, seja pouco ou nada. Para fazer a limpeza do vosso filtro, seja externo ou seja externo, usem sempre água do aquário. Temos aqui água que foi retirada agora do aquário. Podem ver que o nível da água do aquário está mais baixo. Retiramos cerca de um balde de água. Vamos puxar aqui o filtro para fora. E pronto. Temos aqui o filtro. Vamos precisar destas toalhas. O filtro, como podem ver, tem duas patilhas laterais. Tem duas patilhas laterais que encaixam em baixo e em cima também. Para abrir o filtro é muito fácil. Abrem as duas ao mesmo tempo, pressionam e sai.
É normal que exista sempre alguma água na cabeça do filtro, pelo que normalmente vaza isso aqui para o aquário. Existe quem vire o filtro inteiro, mesmo sem tirar a cabeça, que é para escorrer a água toda, todavia eu prefiro fazer desta forma. As porcarias largam menos das esponjas e faz menos pressão na cabeça do filtro. Porque se tivermos, por exemplo, esse filtro pesa 8 kg, se tivermos cerca de 8 kg virados assim para baixo, em cima de um tubo do filtro, pode levar a longo prazo a danos maiores. Pronto, temos aqui a cabeça do filtro. Esta é a parte do filtro que pode ser limpa, podem ver que está suja. Temos aqui o rotor, que é responsável por mexer a água, basicamente. Essa é das poucas partes do filtro que podem e devem até lavar com água da fonte, não há problema nenhum. Isso é maioritariamente plástico, não tem área de superfície. O que interessa aqui é deixar isso o mais limpo possível. E pronto, vamos agora aqui às matérias filtrantes, ao filtro em si. Vou aqui essas toalhas que vão ser precisas. Convém terem sempre cuidado com os vossos filtros na manutenção, são peças normalmente bastante caras, normalmente são até das peças mais caras do aquário. Vejamos agora aqui o filtro. Podem ver que tem esponjas laterais que estão bastante castanhas. Originalmente, vejam só a quantidade de porcarias que acumulou. Essa porcaria deve-se principalmente à pálpebra de discos, que suja muito. Vejam a face mais ou menos limpa e as faces completamente sujas. Bom, temos aqui 4 esponjas, um pack, que é a primeira etapa de filtragem destes filtros, e fica ali. Temos agora aqui, vejam só a quantidade de porcaria que está aqui a flutuar na água, o que é bom sinal. É bom sinal que esteja muita quantidade na água, porque quanto mais sujo tiveres o filtro, quer dizer que mais limpo está o aquário. Depois a água normalmente, depois de passar por aquelas 4 esponjas, vai para a parte de baixo do filtro e sobe por todas essas etapas que estão aqui. Ou seja, essa aqui que estou a retirar de cima é a última parte pela qual a água vai passar. São cerâmicas bastante porosas, vejam só a área de superfície, tanto uma como a outra. Essas são um pouco menos, mas apesar disso, tanto uma como a outra são Fluval Biomax. São umas cerâmicas da Fluval que têm 1500 metros quadrados de superfície. Isto são assim das melhorzinhas do mercado, juntamente com o GBR Micromac. Temos aqui novamente mais uma etapa só com cerâmicas. Tem 2 filtros, esse é principalmente dedicado à filtragem biológica. O outro está assim 50-50, que é o de Fluval 306, que é o abaixo. Está dedicado 50% a filtragem mecânica, 50% a filtragem biológica. Temos aqui novamente o terceiro cesto, temos aqui mais um cesto, já vamos no terceiro. Novamente só com cerâmicas. E por fim, o quarto e último cesto, que é o segundo cesto pela qual a água passa. Primeiro passa pelas 4 esponjas grandes. Leva em cima lã filtrante, aquela lã branca, que há quem chama de perdilon, os brasileiros chamam de perdilon. De branca já não tem nada. Estas aqui são as originais, ainda estão em bom estado, apesar de estarem sujas, não se estão a desfazer, ou seja, são reutilizáveis. Podem reutilizar se quiserem, se não quiserem não reutilizem, também não é nada assim especial, não são coisas muito caras. E pronto, temos aqui depois o filtro. Essa água aqui que está no filtro convém vazar, podem ver que tem bastante esterco aí dentro, que é bom sinal. Agora vamos aqui à limpeza do filtro. É muito provável, mas mesmo muito provável, que ao limparem o filtro externo vão precisar mais de um balde. Só um balde não dá para limpar tanta porcaria. Então vamos retirar aqui as esponjas. Vejam que a água está cristalina por enquanto. Vamos tirar as 4 esponjas. 1, 2, 3 e 4. Podem ver que tem bastante sujidade acumulada. Aquilo é uma peça plástica, pode-se perfeitamente limpar
com a água da fonte. E pronto, vamos pegar aqui, podemos ver que está sujo. Vamos pegar na esponja, na água do aquário e vamos espremer. Não convém que fique 100% limpo, não queremos que esteja extremamente limpo. O nosso objetivo é apenas libertar os poros desta esponja para que a água passe. Até porque nessa esponja vivem bactérias benéficas, mas não é dos sítios onde vivem mais. Mas de qualquer das formas não convém espremer demasiado e limpar até deixar como fossem novas, porque o objetivo não é esse. O objetivo é apenas permitir que exista um aumento de caudal. Aqui o filtro está saturado, a esponja está saturada. E pronto, não está branca a esponja. Podem ver que até tem aqui um pouco de sujidade. Pronto, se quiserem, se meticulosos, podem limpar, mas não é realmente necessário. Pronto. Para mim, essa é uma esponja limpa, uma esponja boa, uma esponja que já não está saturada, mas que ainda tem bastantes bactérias que vivem aqui. E pronto, já não está saturada, já não impede o caudal. Temos aqui uma esponja suja ao lado. Podem ver isto, é uma esponja suja, isso é uma nova. Não é nova de fábrica, não é branca, mas está ótima. Está perfeita para o fim que queremos. Vamos fazer isso com as 4 esponjas. Podem ver que a água já não é cristalina de tudo. E ainda vamos na segunda esponja e a água já é bastante escura mesmo. É preta basicamente. Ou seja, podem ver que um balde normalmente não é suficiente. Pronto, temos aqui mais uma. Pronto, tem aqui umas plantas no canto. Uma esponja perfeitamente limpa, está ótima. Podem ver ali os discos escondidos. No fim do vídeo irei mostrar o tipo de comida que eu dou. Tem ali papa a descongelar em cima. E vão entender o porquê das esponjas ficarem assim tão sujas. O porquê de tanta sujidade. Realmente papa para discos é uma comida que suja um pouco. Pronto, podemos ver, acabamos aqui de limpar as 4 esponjas. Essa água que está aqui vou despejar e vou tirar mais água do aquário para limparmos o resto. Podem ver que está sujíssima, não dá para limpar mais nada aqui. Voltamos já.